Lava os nossos corações. Oremos em nome de Jesus. Pai querido e amado, aqui está o evangelista Ramon. Pai, uma pessoa querida entre nós, Pai amado, Pai querido, mas que nessa noite, Pai, foi escolhido por Ti para trazer uma palavra, Pai, de vitória, Pai, aos nossos corações. Não é aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor ministrou no coração do Teu Filho. Sabemos, ó Pai, que 12 quarta-feira nós buscamos a Tua face, Pai, representando cada uma delas, ó Pai, no mês deste ano 2025, e que nesta noite estamos aqui neste culto, Pai amado, de ação de graça. Então usa o Teu servo, Pai amado, para falar aquilo que a Tua igreja necessita ouvir. Também te peço, Pai amado, Pai querido, toma a Tua igreja em Tuas mãos, tira, Pai amado, todo o comichão, Pai amado, toda a falta de atenção. Vai, Senhor meu Deus, fazendo com que a nossa visão, Pai, esteja verdadeiramente ligada em Ti. Abençoa, Pai, este culto em nome de Jesus. Aplauda o nosso Senhor, amém? Glória a Deus. E se você quiser água, levanta a sua mãozinha, não sai do lugar, que o obreiro vai levar para você, amém? Glória a Deus. Só, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Queridos, abra aí a sua Bíblia comigo, no livro de 1 de Crônicas, capítulo 13. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 3. Eu quero agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de levantar essa casa de oração. Deus abençoe a vida desse grande amigo, pastor Mazei. Só o nome do pastor ali que parece que é poliglota, né? De grego da Grécia, né? Meu Deus! Esses nomes lá, Platão, Demétrio, Sócrates, né? Glória! Mas Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus abençoe a vida do Júlio de São Marcos. Você também nos faz o convite. Deus abençoe a vida de todos que estão aqui. Creio eu que é culto de ação de graça, é isso? Eu vi no dia certo, né? Meu Deus! No dia certo, eu vi, glória a Deus, irmão, é céu na terra. Eu estou com esse texto aqui no coração e tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando conosco aqui nessa noite. Quantos vieram aqui para ouvir uma mensagem da parte de Deus? A arca é depositada em casa de Obed-Edom. O versículo primeiro diz assim, ó: E teve Davi conselho com os capitões dos milhares e dos centos, com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parecer, se vem isto do Senhor nosso Deus, enviaremos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, os levitas, com eles na cidade e nos seus arabaldes, para que se ajunte conosco. Versículo 3: E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. Aleluia! Diga comigo: e tornemos em buscar a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. Vamos ser aceito em nome de Jesus. Queridos irmãos, esse aqui é um dos textos mais conhecidos, tanto de 1 Crônicas, também como de 2 Crônicas. Nós sabemos que Crônicas, tanto 1 tanto 2, é considerado o livro da lembrança, onde o autor ele começa a mencionar a forma como Deus trabalhou sobre os reis de Israel. Tanto Saul, tanto Davi, também como Salomão e todas as dinastias do reino norte, como também do reino sul. O versículo que nós lemos aqui, e eu quero que você grave esse versículo chave dentro dessa mensagem de 1 Crônicas, capítulo 13, está falando que vamos buscar a arca, a qual não buscamos nos dias de Saul. Nós sabemos que o primeiro monarca de Israel
dentro do período da transição da teocracia para a monarquia, foi o grande rei chamado Saul. Para quem não sabe, esse tempo aqui de transição de 330 anos praticamente, da teocracia para a monarquia, foi um período onde cada um desses reis, conhecido como Saul, conhecido como Davi, conhecido também como Salomão, governou há cerca de 40 anos. Ou seja, cada um governou 40 anos num período de 120 anos. É o reinado unificado de Israel. O que me chama a atenção é quando eu me deparo com um reinado de Saul, ou o ministério de Saul. Logo nós vamos observar que durante o período de 40 anos, Saul nunca se preocupou com a presença, Saul nunca se preocupou com a arca. E se a gente contextualizar nos dias de hoje, isso é um perigo. Eu tenho um ministério, eu tenho uma chamada, eu tenho uma vocação, eu tenho Deus na minha vida, e nunca me preocupar com a presença ou com a arca. O primeiro ponto que eu preciso entender aqui: a arca, que nós sabemos que é a presença, não é um amuleto. A arca não é carregada por um lenço. A presença não é carregada por uma rosa ungida. A presença não é carregada por um lenço. A presença é carregada dentro de mim. Eu quero acreditar que também dentro de você. Se a arca era o utensílio mais sagrado naquela época que Deus mostrou para Moisés, dentro dela havia o quê? Dentro dela havia os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná. Eu quero aqui trazer nos dias de hoje e profetizar sobre a tua vida que dentro da tua estrutura tem o maná. Dentro da tua estrutura tem o maná. Dentro da tua estrutura tem o maná. E dentro da tua estrutura tem a vara que vai florescer. E que dentro da tua estrutura tem o maná, tem a vara, tem os mandamentos que vai acontecer para a glória de Deus. Nós sabemos que o utensílio mais sagrado era a arca, e foi de uma forma gloriosa que Deus mostrou para Moisés. Se é a coisa mais sagrada, é interessante que quando Saul começa a governar, o povo de Israel, em 1 Samuel capítulo 8, está pedindo um rei. Está pedindo um rei, ou seja, um príncipe, um capitão, como as demais nações. Mas o povo não tinha entendido que quem era o rei deles era o rei dos reis e Senhor do Senhor. Só que o problema do povo, que o povo de Israel estava querendo ser como as outras nações, ser como os filisteus, ser como os jebuseus, as nações que cercavam Israel. Israel estava querendo ser como as outras nações. Então Deus está dizendo para o profeta Samuel: esse povo aí não está dando ouvido a ti. Esse povo não está dando ouvido a mim. Aí Deus fala: prepara aí um capitão, prepara ou um príncipe ou um rei. Mas o negócio é o seguinte: da forma que ele comandar, tributo, adoração, é desse jeito que o povo vai estar nas mãos dele. Olha que interessante. Saul teve a oportunidade da sua vida. Saul, quando entra no rancho dos profetas, Deus faz ele tornar outro homem. Saul, quando, eu vou repetir isso aqui, Saul, quando entra no rancho dos profetas, Deus faz ele se tornar outro homem. Saul começou muito bem, irmão. Pois bem, tem muita gente que está começando bem, tem muita gente que está iniciando bem, mas o problema é quando se passa os processos, os vales, as adversidades, ou até a vontade de Deus
e ser obediente a Deus, é aqui que está o negócio. Por quê? Saul começa obedecendo a Deus. Saul é da tribo de Benjamim, o homem mais robusto daquela época, mais bonito de que Eliabe, mais bonito de que Abinadab, mais bonito de que Samá. Ou seja, o homem se sobressaía dentro de Israel. E se a gente fazer um parâmetro aqui da chamada de Saul para a chamada de Davi, tem uma grande diferença. Porque enquanto Saul está cuidando de jumentas, Davi está cuidando de ovelhas. Enquanto Saul está cuidando de jumentas, Davi está atrás das malhadas. Não tem cadeia, não tem óleo, não tem azeite, não tem porte de rei, não tem estrutura, não tem altura, mas Deus já estava dizendo: é com esse aí que eu vou contar. É com essa aí que eu vou contar. Entenda o negócio aqui. Davi já cuidava de ovelhas que não era sua. Ou seja, para ele se assentar no trono era só uma consequência. Nós achamos, irmãos, que o ministério cresce de uma hora para outra. Não. O ministério de Davi cresceu em altos e baixos. Não cresceu de uma hora para outra. Para ele se assentar no trono, Davi esperou 14 anos para poder sentar no trono e colocar a coroa e assumir o trono de Israel. O problema da nossa geração é que a nossa geração lê 3 livros e já se sente um teólogo. O problema da nossa geração é que a gente é ministrado pelo YouTube e a gente já está se sentindo um grande poliglota. Não, meu irmão, ministério não cresce dessa maneira. E ministério não é parque de diversão. Ninguém vem aqui para se divertir. Nós viemos nessa casa de adoração para quê? Para tributar a Ele, para adorar a Ele, para glorificar a Ele. Enquanto nós glorificamos, como Davi disse no Salmo 116, verso 12: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito? Vamos ser sinceros e rasgar o verbo. A gente não pode dar nada para Deus. Deus é dono de tudo. Ele manda em cima, Ele manda embaixo. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Então o que eu dou para esse Deus que é tão excelso, que é tão sublime, que faz das nuvens o seu carro, que estende a cortina dos céus, que se assenta no globo terrestre e vê a gente como gafanhoto? O que eu posso dar a esse Deus que é tão excelso, que é tão sublime? A única coisa que eu não posso, que eu tenho que dar, se eu não dou meu coração, eu dou a Ele. Se eu não dou a minha vontade, eu dou a Ele. Se eu não dou os meus sentimentos, eu dou a Ele. O que eu posso dar a esse Deus que se assenta sobre o globo terrestre? Mete a terra com a palma da tua mão. Que estende a cortina dos céus, que faz dos seus carros a tua glória. Que Deus é esse que é tão excelso, que é tão sublime? Que Deus é esse que é transcendente, mas também é imanente? Por isso que Davi disse: o que eu darei ao Senhor. Você já parou para pensar e fazer uma pergunta? O que eu vou dar a esse Deus? Se Ele é tão grande, mas às vezes tornamos a grandeza dele, vai doer, mas vai sarar. Tornamos a grandeza dele tão pequena, porque estamos olhando com a lógica humana. E quando olhamos com a lógica humana, a gente duvida da onisciência e da intervenção divina. O nosso Deus não é homem, o nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Era esse mesmo Deus que deixou Davi reinar. É esse mesmo Deus que deixou Saul governar.
diga Salmos 84, ou melhor, 89, verso 20. Aponte o dedo do profeta e diga: achei Davi. Mais forte, diga: achei Davi, o meu servo. Agora aponte o dedo do profeta e diga para ele: e as minhas mãos estão sobre ele. É Deus que unge, irmão. Eu vou repetir: é Deus que unge, é Deus que capacita, é Deus que dá o entendimento, é Deus que dá sabedoria. Saul começou bem? Começou. E o que ele está fazendo? Derrota os filisteus. Amém, glória a Deus. Derrota os amonitas. Derrota. Só que enquanto é para chegar nos amalequitas, Saul está querendo dar o seu jeitinho. Presta atenção nisso aqui. Eu estou falando de 40 anos. Dentro do contexto histórico aqui de Israel, a arca já estava na casa de Abinadab, consagrada 20 anos, mas não aconteceu nada. Isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Ficou 20 anos na casa de Abinadab, mas não mudou nada. Aí a arca está entrando dentro da casa de Obed. Não é a velocidade. Você pode levantar a mão para receber essa palavra. Não é a velocidade, é a tua constância. Ela é mal, a canácia. Não é a rapidez, é a constância. Não é o tempo de ano, é a qualidade que você coloca. Será que nessa noite Deus pode achar Obed aqui? Adorador que a arca repousa. Abençoa quem está dentro, quem está fora. E abençoa quem está do lado inteiro. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Não aconteceu nada. Mas quando ela entrou dentro de uma casa de um adorador, ele está dizendo: toma casa, toma lá, seja o centro, seja. 20 anos guardar. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. 40, você não está mal, você está mal. 40 anos de Saul reinando e não aconteceu nada. Presta atenção. É interessante que Saul começa muito bem, mas o problema é que Saul começou a se apegar com o trono, começou a pegar com a cadeira. Irmão, e esse negócio de cadeira é general. Aleluia! Esse negócio de não, porque a cadeira é minha, ninguém senta. Parece. Tem gente aqui que o lugar dele é aquele lado ali, né? Tem crente aqui que essa cadeira tá, às vezes a gente está que nem ali, levando, ó, é tão de Deus que a cadeira está aqui, levando a cadeira para lá e para cá. Ele fazia isso, né? Cadeira para lá e para cá, achando que é cadeira que dá honra, achando que é cadeira que dá autoridade. Vou falar, achando que é cadeira que dá aceite, achando que é cadeira que dá isso, aquilo. Não faça que nem irmão. Tem gente que está que nem ali, vai para lá, leva a cadeira, vai para o trabalho, leva a cadeira, ninguém senta, ninguém faz nada. Não, minha filha, não se apega com o trono, não se apega com a cadeira, para a gente não ter atitude de Eli, preocupado com a cadeira e agora está indo embora, preocupado com a cadeira e o pecado reinando, preocupado com a cadeira e as coisas erradas em nosso meio. Não fica preocupado com a cadeira. Cadeira é bom, mas a cadeira não é tudo. Eu acho que depois dessa revelação aqui, ninguém vai me abençoar no futuro. Aleluia! Sabe por quê, irmão? A gente está que nem Eli. Quem é Eli? Sumo sacerdote. Os seus filhos é Ofni e Finéias. E o que está acontecendo? Os filhos brincando. E o sumo sacerdote está aqui, a cadeira é minha.
O ministério é meu. Você está aqui comigo ainda? É meu, tudo é meu. Deus está dizendo, não é nada seu. O que eu coloquei aí é emprestado. Tempo de uma vontade permissiva. Porque se a gente empinar o nariz, Deus desce da terra. Se a gente subir no salto, Deus desce na terra. Deus não dá unção para ninguém ficar brincando dentro da igreja, ou brincando por status, o que vai fazer ou deixar de fazer. Sabe qual é o problema da minha geração? É que a minha geração quer crescer, mas não quer orar, não quer estudo, não quer fazer nada. Sabe qual é o problema de você? É que você quer crescer, quer fazer tudo, mas não quer pagar preço, não quer orar, não quer fazer nada, e está preocupado com a cadeira. Cuidado, para a situação não ficar que nem Hófni e Finéias, ou até mesmo o sacerdote ali. Claro, cuidado. A cadeira muda o homem, irmãos. E principalmente para quem não tem estrutura. Principalmente para quem não tem sensibilidade. Saúl teve a oportunidade de Deus mudar a tua vida, mas o problema é que ele se apegou com o trono, se apegou com o status, se apegou com o palácio, e aí ele começa a desmoronar. Passou a cerca de 500 anos. Quantos anos? 500 anos. Deus fala, e lembro-me hoje dessa nação chamada os Amalequitas. Essa nação sempre dava trabalho para Israel, desde a libertação. Não se preocupa não, daqui a pouco a glória vai descer. Aleluia! Eu estou entendendo o trabalhar de Deus aqui. Aí sabe o que me chama a atenção? É que Deus lembra, o ser humano esquece, mas Deus lembra. Aí Deus dá uma ordem que nós conhecemos. Saúl, é para matar todo mundo, criança, gado, o rei Agabe, é para fazer do jeito que eu estou te mandando. Mas o problema é que Saúl não tinha paciência. Deus fala através de Samuel, espera 7 dias para a gente adorar. Quem disse que Saúl espera? Saúl está querendo sacrificar, mas o coração não está em obediência. Não tem, irmãos. Como eu sacrificar se o coração não está em obediência? Aí a gente fica desse jeito que a gente está aqui na hora da palavra, se remoendo por dentro, fazendo comichão. Mãe, a gente fica desse jeito por quê? Porque a gente sabe que a gente está errado e fora da linha. E aí Saúl, tira aqui, meu pastor, tira aqui rapidinho. Saúl está aqui está a nação, e Saúl está aqui, brincando de baralho com Agag. Tudo bem, né, Agag? Fazenda, gados, né? Tá tudo lindo, né? Aqui, né, Agag? Aí daqui a pouco ele pega a oferta para ele, culpa o povo, e aí vem Deus em Samuel. Que barulho é esse de ovelha aí? Aleluia! Você já pegou aqueles crentes? Eu vou falar assim, meu Deus, que não cria raiz. Aconteceu um problema, eu vou sair da igreja. Aconteceu uma contenda, eu vou sair da igreja. Mas as coisas não estão do jeito que eu quero, eu vou sair da igreja. Pera aí! Desse jeito. Você está enraizado em Cristo? Ou você está enraizado na igreja? Você está enraizado em Jesus? Ou você está enraizado no teu pastor Cristo? Ei, desde o altar, Ramon pregando, os pastores
O que tinha em Corinto? Fofoca, contenda, inveja, facções, grupinhos. Um era de Paulo, outro era de Kefas, outro era de Apolo. Aí Paulo vem, olha, eu não vim como homem. O pau vai quebrar, irmão. Eu não vim como homem espiritual, mas eu vim como homem carnal. Olha só, a igreja era avivada, sim ou não? Sim. A igreja era avivada, sim ou não? Sim. Não adianta eu ser avivado se eu não tenho doutrina. Me dá o direito de fazer tudo. Não, nem tudo é lícito. Oh, glória! E nem tudo te convém. Tem coisas que tem que renunciar. Tem coisas que Jeová vai mexer. Oh, glória! Aleluia! Ah, mas eu vou mudar porque eu vou lá para a igreja de Gálatas. Vamos usar as epístolas para ninguém se ofender. Aleluia! Do que você falar, tem pessoas que já se ofendem. Não é para você. Mas o verbo está rasgando aqui na palavra. Vamos lá. Ah, eu vou lá para Gálatas, porque lá em Gálatas tem os mestres da lei. Lá em Gálatas, lá também tinha problema. Por que lá tinha problema? Porque eles começaram no espírito e estavam terminando na carne. Jesus! Ah, mas eu vou lá para a igreja de Colossos. Nossa, Colossenses tinha um problema. Aleluia! Agora sim, aqui não tem problema. Depois do culto, para cada crente, a carruagem de Elias vai passar e vamos levar ou senão a gente vai andar com Deus, porque a santidade exala tanto, e aí a gente vai nem Enoque. Deus, né, vai nos levar que nem Enoque. Então peraí, irmão. Sabe o que era o problema de Colossos? É que Colossos estava tendo o miticismo do quê? De adorar mais aos anjos do que adorar Jesus. E se a gente contextualizar para os dias de hoje, qual é o problema? Eu vou entrar no texto aqui. Qual é o problema de Corinto? O problema de Corinto é que se fosse o grupo de Kefas, que é Pedro, você vê que Deus ele vai na raiz do problema, né, irmão? Amém? Quando era o grupo de Pedro estava lá. Quando era o grupo de Apolo estava lá. Quando era o grupo de Jesus, que era os piores, os tops, esse grupo era os piores. Por quê? Porque Pedro é mais tradicional, então eu vou. Apolo é mais intelectual, então eu vou. O Paulo é o fundador da igreja, então eu vou porque eu sou antigo, eu quero fazer o que eu quero. Não. Aí Paulo está dizendo assim, ó, eu não vim como homem espiritual, eu vim como homem carnal, porque no meio de vós há contendas, há dissensões, há inveja. Irmão, sabe o que é interessante? É que os da família de Clói, o que eu disse? Clói, não estavam sendo fofoqueiros. Vou falar. Fofoqueiro, pessoa que é fofoqueiro, não é como o da família de Clói. Os da família de Clói está resolvendo o problema. O fofoqueiro não. O fofoqueiro ouve e ainda dá mais liga para o problema. O linguarudo não. O linguarudo age totalmente diferente. Agora, se a gente sabe que está acontecendo um problema, nós temos que resolver o problema. Quem quer resolver o problema não é fofoqueiro, não é fofoqueira, quer arrumar um problema. Glória. Aí Saul está lá jogando baralho, trocando uma ideia com Agag. Aí Deus fala assim, ô Saul, eis que o que? Obedecer melhor? Sacrificar. Você sabe que tem crente feiticeiro da igreja? Meu Deus. Deus fala de porfiar, Deus fala de rebelião, Deus fala de inveja, e infelizmente
tem o grupinho que sempre quer causar alguma coisa. São os crentes que não estão enraizados em lugar algum, e aí começa a cometer esse pecado de rebelião. É o que Deus disse para Saul. A inveja é pior do que feitiçaria. Salomão disse que a inveja é podridão para os ossos. O porfia é pior que rebelião. Crente rebelde que só causa rebelião na igreja. Ah, Ramon, mas era um culto de ação de graça. É mais no coração de Oh, Deus. glória! Tem algo diferente. Aleluia! Porque Ele está vendo tudo, irmãos. Aleluia! Ele está vendo tudo e a todos. Ah, o Espírito Santo. Deus rejeita Saul e escolhe quem? Davi. Davi. Davi recebe 3 unções. A primeira unção, a segunda unção na sua tribo, a tribo de Judá. A terceira unção, quando ele completa 30 anos, ele se assenta no trono. Mas ele está preocupado com outra coisa. Aleluia! O que Deus está fazendo com Davi? Dando nome, renome, crescendo espiritualmente, politicamente, porque agora ele não é rei só em Judá. Agora ele é rei em Jerusalém. E o povo está dizendo: nós vamos ser carne da sua carne, osso dos seus ossos. O que Davi pedia? Senhor, para onde subirei? Deus dizia: sobe para Hebrom. Senhor, para onde subirei? Sobe para quem? Ou seja, Davi sempre buscou o direcionamento de Deus. Qual é a diferença de Davi para Saul? É que Davi sempre buscava a direção. Não, Saul queria o teu ego, o seu eu. Davi só senta no trono depois que a linhagem de Saul morre. E nunca Davi estava atrás de óleo ou de carne. Pessoas que vêm desse jeito aí, irmão, atrás de carne, desconfia. Porque Deus vai colocar pessoas no trono ou na cadeira, pessoas aquebrantadas. Deus poderia muito bem escolher o primogênito Eliabe. Quando passa Eliabe na frente de Samuel, ele diz: é esse que é o escolhido? Mas você entendeu? Não olha aí para a aparência. Não olha aí para a estrutura, não. Não olha para a altura aí, não, porque eu não vejo como homem. Eliabe era bonito, sim ou não? Sim. Eliabe tinha porte de rei, sim ou não? Sim. Sabe qual é a mensagem de Deus para Eliabe? Soberbo vai para a guerra. Para sentar no trono, eu coloco pessoas com o coração aquebrantado. Aleluia! Davi sempre buscava o direcionamento. Davi não está preocupado com cadeira. E você pode observar no segundo livro de 2 Samuel 2, 3 e 4, que enquanto Isbosete, qual é o nome que eu disse? Isbosete. Filho da vergonha, repete, filho da vergonha. Filho da vergonha. Olha que interessante, governa 2 anos, 2 anos governando. Davi não está nem aí. Porque Davi sabe que o tempo de Deus. Aleluia! Eu gostei daquele aleluia. Davi sabe que o tempo de Deus está chegando. E quando o tempo de Deus chega, pode levantar principado, pode ter potestade, pode ter demônio. Quando o tempo de Deus chega, dá glória, dá aleluia. Porque quando o tempo de Deus chega, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, nenhum que possa escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá? Quando o tempo de Deus chega, meu irmão, ninguém pode impedir aquilo que Deus lhe prometeu, aquilo que Deus falou. Quando o tempo de Deus chega, está estabelecido em cima, está estabelecido embaixo. O céu está dizendo para alguém aqui: o meu tempo está chegando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família. O tempo de Deus
buscamos nos dias de Saul. O único erro de Davi aqui, irmãos, é que ele não consulta a Deus primeiramente. Davi já está no trono. Esse texto que nós lemos trata de uma forma mais detalhada como a arca vai entrar dentro de Jerusalém. E o que está acontecendo? 30 mil israelitas. Eu disse quantos? 30 mil. Bailando, glorificando, pandeiro, harpa, símbolos, todo mundo adorando. Buscaram a arca da casa de Abinadab. 20 anos aguardados. Só que o problema, igreja, dá atenção, o problema é que colocaram a arca em cima de um carro de boi. A arca não é carregada pela força humana. Por isso que o profeta Zacarias disse, no capítulo 4, verso 6: essa é a promessa, diz o Senhor, nem por força. Está vendo que você conhece? Essa gente quer fazer por força, por violência, e tudo tem que ser feito pelo Espírito. Abinadab e Pérez Uzá coloca a arca em cima de um carro de boi. Quem tem que carregar a arca? Sacerdote e levitas. Pegava pelas argolas, colocava sobre os ombros e carregava a arca. E aquele dia estava tudo lindo e maravilhoso. Sabe aquele escudo, irmão? Que está fumegando e está todo mundo. Eu sei que tem gente que já sentiu isso aqui. E é glória para lá. E é aquele manto para lá. Aí você olha assim, eu não estou sentindo nada. Era o que estava acontecendo aquele dia. 30 mil israelitas, todo mundo alegre. A arca está entrando. O rei da glória está chegando. Daqui a pouco os bois tropeçaram. A arca não, os bois sim. A arca nunca tropeça. A força humana sim. É mal a a arca nunca vai tropeçar e nunca falhar. A força humana, se enquanto tiver força humana, não vai. Enquanto tiver o teu querer, não vai. A intenção é boa. A intenção do coração até que é boa. Mas o que está no coração não. E o que Deus só está lá olhando. Daqui a pouco, Pérez Uzá vai tocar na arca. E a arca para na beira do caminho. Os bois tropeçam e a arca para na beira do caminho. Qual a palavra que eu disse? Beira do caminho. Sabe onde é essa beira? Aleluia. Na casa de Obed-Edom. Presta atenção, presta atenção. O que acontece dentro da casa de Obed? 3 meses a arca fica lá. Então, pelo texto, fica subentendido, Isaac, pelo texto, isso aqui é uma interpretação do texto, que a arca ficou 3 meses e Davi ficou meses de luto. E ele diz: e agora, como trarei a mim a arca do Senhor? Ele ficou triste, cabisbaixo. E a arca ficou 3 meses. Sabe o que me chamou a atenção? Dentro da casa de Abinadab, 20 anos e não aconteceu nada. Mas quando ela entrou, dentro da casa de Obed-Edom o Cheteu, Obed está dizendo: toma conta de tudo. Abre a madre da minha esposa. Vou repetir: toma conta de tudo. Abre a madre da minha esposa. O texto vai dizer que Deus abençoou tudo o que ele tinha. Sabe qual é a diferença? A diferença é a entrega, é a reverência, é o que a gente vai fazer. O que você carrega aí dentro não é qualquer coisa. O que você carrega é a presença do Espírito Santo. O que você carrega é a presença do Espírito Santo. E é essa presença que lhe trouxe aqui nessa noite. E é essa presença que você também vai levar para a glória de Deus. Deus abençoou tudo que ele tinha. Os 3
esposa, os filhos, tudo que ele tinha. Aí Davi agora não vai comunicar os capitões, nem os sacerdotes. Davi vai consultar a Deus. E aí parece que eu estou vendo Deus dando um direcionamento. Sacerdotes, levitas, vamos se preparar e se consagrar. Por quê, Davi? Porque quem vai entrar dentro de Israel é o Rei da Glória. 6 passos e um sacrifício. Repete comigo: 6 passos. Mais forte: 6 passos e um sacrifício. Diga: obediência e sacrifício. Direcionamento de Deus e sacrifício. Obediência e sacrifício. 6 passos e um sacrifício. 6 passos. Eu vou ficar repetindo até meia-noite. 6 passos e um sacrifício. Celebra a xanda, camandaracia. Davi está dizendo: porque quem vai entrar é o Rei da Glória. E se eu fosse você nessa noite, eu saía da janela. Cutuca alguém que está do teu lado, diga: sai da janela de cal. Porque quem vai entrar agora não é Saul, não é Abinadab, não é Davi, é o Deus que me trouxe aqui. E Davi está nos ensinando o que Deus tornou ele por fora, não está mudando ele por dentro. Sabe qual é o problema? Se eu tenho as coisas me mudam por dentro. Davi preparou os sacerdotes levitas. Quem está entrando em Israel é o Rei da Glória. Parece que eu estou vendo Davi parando, dizendo: eu preciso escrever um cântico de 150 salmos. 73 salmos são atribuídos a Davi. Parece que eu estou vendo ele dizendo: levantai. Ó portas. Salmos 24. Levantai, ó porta de vossas cabeças. Levantai a entradas eternas e deixe entrar. Ai meu Deus. E deixe entrar. Davi está nos ensinando: eu tenho coroa, tenho nome, cresci espiritualmente, cresci politicamente, tenho época, tenho palácio, sou rei, mas ainda eu sou adorador. Ainda eu sou adorador. Levantai a porta de vossas cabeças, levantai a entradas eternas e deixe entrar. Será que o Rei da Glória pode entrar? Davi está dizendo: deixa o Rei da Glória entrar. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Nessa noite, levantai a porta de vossas cabeças, levantai a entradas eternas e deixe entrar, deixe entrar, deixe entrar, deixe entrar, deixe entrar o Rei da Glória. Você pode adorar a Ele. A presença dele está na casa. Sai da janela, Mical. Quem está na janela está distraído, está distraída. Deixa a glória entrar. Tem glória a Deus aí, igreja? Ele me acaba. Já tem gente que está saindo da janela. Já tem gente que entendeu: peraí, 6 passos no sacrifício. O Rei da Glória vai entrar e a arca vai permanecer dentro da onde é para cá. 6 passos e um sacrifício. Agora eles, há uma unção repousando sobre nós. Se me de camarada se derremaia, limando de quebra raia, levantai a porta de vossas cabeças.
Olha o que Davi está nos ensinando. Quem está entrando em Israel é o rei da glória. Davi é rei, sim ou não? Sim. Davi tem a coroa, sim ou não? Sim. Davi tem a escola sacerdotal, sim ou não? Sim. Ele está nos ensinando o que Deus tornou ele por fora. Não pode mudar o adorador de 14 anos atrás lá das Malhadas. Isso aqui dá para até postar, né? Grava aí, gente. Agora não vai dar para falar mais, porque desceu aqui. Davi está nos ensinando o que Deus está tornando ele por fora. Não pode mudar o adorador de 14 anos atrás que ele era. Quando viu o urso, ele matava o urso. Quando viu o leão, ele vencia o leão. As coisas que Deus te proporciona por fora não pode mudar a adoradora e o adorador que você é. Por quê? Senão daqui a pouco você vai ficar todo engessado. Já não tem mais aquela gana, aquele anseio, aquela graça, aquela virtude. Por quê? Porque as coisas de fora estão mexendo com as coisas de dentro. Eu estou vendo Davi, enquanto isso está lá Mical. Mical está lá na janela. O que esse homem está fazendo? Diga para alguém que está do seu lado: sai da janela, e deixa o rei bailar. Ele tira a escola sacerdotal, ele tira a coroa e começa a bailar. Porque Davi sabe que quem trouxe ele até ali não foi o homem. Você pode levantar as duas mãos para receber. Foi aquele que há 14 anos atrás achou Davi com meu óleo santo, ele ungiu. Não permita que as coisas de fora mudem a adoradora que você é, o adorador que você é. Tem a mesma constância, tem a mesma virtude, porque é os céus que estão te trazendo até aqui, e o céu está dizendo: não deixe as coisas lhe mudar. Enquanto tem alguém bailando, tem alguém que está na janela, preocupado com o que vai acontecer, com a reputação. Davi não está nem aí, irmãos, porque Davi sabe do peso, da responsabilidade e do que está acontecendo. Peraí, aí Mical, que vergonhoso é o rei de Israel fazendo isso. Aí o texto diz assim: que Mical, filha de Saul, não é esposa de Davi. A Bíblia diz que ela ficou estéril. Por quê? Porque estava tocando no ungido. Diga comigo, diga Salmos. Irmão, você já foi embora, já tem que ser rei, já diga Salmos. 105, verso 15. Diga para mim, sentar, diga: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Tem gente tocando aonde não é para tocar. Aleluia. Tem gente falando que não é para falar. Tem gente mexendo aonde não é para mexer. Tem gente fofocando aonde não é para fofocar. Miniquiosaio de Deus. Deus vai começar a tratar, pastor Macedo, porque o Senhor me mostra dentro da revelação pessoas lhe tocando, eu, Senhor, estou vendo e enxergando. Camundo de prévia se acaboasse de demônios. Telei cabal assim de révias.
conheces a minha voz. E tu sabes quando eu falo contigo, porquanto nesta noite te diz o Senhor, eu desço em reuniões, eu desço em grupos, porque ainda sou eu Deus de justiça. Homem, eu me toco, eu visito sim a tua saúde e lhe dou um livramento de infarto, para você saber que eu sou Deus. Trabalho dentro da tua estrutura, sim. Eu trabalho dentro das tuas juntas, sim. Olha aí, eu tirando o peso, o fardo. Eu me toco, eu me visito e sinta do meu renovo agora. Xeleme, canto, negue, aula. Xelugue, plebe, de caprovíncia, canto. Xebrempo, peque, província, canto, nérica. Xelebre, oquide, de calaçai. Remebe, de canto. Será que tem crente aqui? Xeleme, falhos. Sundaias. Eu sei que passou um pouquinho do horário, mas é o agir do Espírito. Pega na mão do pastor aí. A gente está achando que Deus não está vendo nada. Deus vai trazer pessoas na casa de vocês para pedir perdão. Deus vai trazer pessoas para pedir perdão, porque tocaram e eu sei como está a estrutura de voz. Eu sou Deus nessa noite do oculto, do profundo e do escondido. Eu trago bálsamo. Eu trago bálsamo. Sabe essa dor aí que ninguém vê? Os meus pés passeiam sobre este lugar. Os meus pés passeiam sobre este lugar. E esse é o sinal que eu dou para vocês aqui nessa noite, para saber que eu sou Deus dentro desta casa. Assim diz o Senhor. Adora Ele, vai, adora Ele, pelo amor de Deus. Há feridas que Ele está curando, há feridas que Ele há um renovo espiritual aqui. Abre a tua boca, vai. Há um renovo espiritual aqui. Você que fala em línguas, passe a falar na língua dos anjos agora. Você está proibido de falar na língua portuguesa. Fale mistério com Deus. Reclame de capromalva. Urebacana xerime candaraia. Urebacando de quelenincia. Xepromento pequebrecamauai. Urebara xandurebacando. Urebara serime diz. Fale línguas, ore em línguas, ore em línguas.
é o Rei da Glória, 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 é o Rei da Glória. Ele está te segurando aqui porque Ele está te dando livramento. Ele está te segurando aqui porque Ele está te guardando. Ele está te segurando porque Ele está te guardando. Sai da janela, Mical. Sai da janela, Mical. Adora Ele, glorifica Ele. Se tem glória, tem glória. Se tem aleluia, tem aleluia. Se tem mão para levantar, levanta. Mas pelo amor de Deus, não fica parado. Não fica parado. Glórias a Deus. Tremendo, maravilhoso. Deus é tremendo. Noite abençoada. Você continue de pé. Os pedidos de hoje diz que nós, quando vemos a casa de Deus, somos cheios. Nós temos que fazer